Finalmente a última lição. Quando você quer mesmo, acontece. É só ter vontade. É o segredo da vida. Quando você quer, pense positivo que vai. Será, rapaz? Foi o que me disse um debatedor da autoajuda em Brasília, no auditório Ulisses Guimarães, quando anunciaram ética versus autoajuda. Mas ele disse, o professor Clóvis sabe tudo. É um mestre, um gênio da explicação, mas é um homem triste, cinza. Não vê a vida colorida. É só querer que o mundo fica cor-de-rosa. E pô, cara, esse cara tá me zoando, velho. Não é possível. Às vezes os meus alunos me perguntam, professor, a sua aula não serve para nada? E orgulhosamente eu esclareço, claro que não. Porque uma aula que serve para alguma coisa só tem sentido e valor se essa coisa acontecer. A minha aula alegra e encanta por ela mesma, de tal maneira que se você sair porta fora e um meteoro te atingir, determinando abruptamente a antecipação o fim da tua existência, já terá valido imensamente a pena ter passado os últimos instantes na minha aula, alegremente, aula inútil, por isso mesmo, aula feliz, porque toda felicidade é perfeitamente inútil, já que tudo no mundo que é útil para ela, ou senão, não tem razão de ser. Claro, os gregos tinham dado metade do serviço. O vento venta e ventando é a dele, a maré mareia e marear é a dela, o sapo sapeia e sapear coincide com seu maior talento. E eu dou aula. O sapo sapeia e eu dou aula. Para o grego é a mesma lógica explicativa. Quando eu dou aula, é a minha índole natural que se manifesta e se encaixa num todo. O prêmio, a felicidade. Lembro-me de minha mãe, quando eu ia visitá-la, e eu digo ia visitá-la com alguma emoção, ela faleceu no final do ano passado. Ela me dizia, filho, você não se arrepende, não? Fez direito, doutorado em direito, prestou concurso em Brasília, funcionário público de carreira, escrevia leis no Senado, discursos de senador. Como é que você larga para dar aula? Desculpe dizer, mas ninguém entende muito bem o que você ensina. Você fala de vento, de maré, de sapo. Às vezes eu penso que você é doido. Aconteceu alguma coisa que a minha mãe não tenha sabido? E a vida inteira eu tentei explicar para minha mãe que a opção pela sala de aula era a opção pela eudaimonia. Porque o trabalho pode sim ser feliz. Não se trata de uma veleidade estúpida. Não se trata de uma bobagem. Ou o trabalho é feliz ou ele é indevido. A meta pode muito bem ser alcançada com toda a felicidade do mundo. Porque felicidade é energia, é tesão pelo que faz. E quando isso acontece, a meta está muito mais ao seu alcance do que na tristeza, no enfado e na amargura. Tenho uma filha de 7 anos, que agora tem 9. É que ela tinha 7 quando ela fez essa pergunta. Eu ia explicar. Papai, por que o nosso cachorro Said é diferente do da Érica? Eu queria ver o jogo, era uma época que meu time ganhava. E eu disse para ela, o Said é uma salsicha. Ela veio mais para perto e falou, pensa que eu sou cega, isso eu já vi. Eu quero saber por quê. Tive que desligar a televisão. Eu falei, filha, não tem tanta coisa que você gosta na escola? Tem. Presta atenção no que você gosta, filha. É muito mais importante perceber o que gosta do que acertar o exercício da professora. O exercício você acerta amanhã. Mas perceber que gosta é conhecer-se a si mesmo. Condição para encontrar um bom lugar de viver e viver uma vida boa. Gostar não é qualquer coisa. Gostar não é uma obrigação. Gostar é a maneira privilegiada que tem a natureza do universo de se comunicar com a natureza do teu corpo. Quando você gosta, você tem aí a oportunidade de um grande ensinamento sobre você, para você. Conhece-te a ti mesmo, para encontrar o bom lugar, o justo lugar, na ordem cósmica.
E gostar é uma chave primorosa, natural, quase divina, para a gente entender qual é a nossa praia, para perceber que sapo sapeia e eu dou aula. Presta atenção nisso, filha. Papai, e o que eu detesto? Também é muito legal, filha. Porque percebendo que detesta, você também tem uma chave genial para encontrar o seu lugar. Uma positiva e uma negativa. Atração e repulsão. É essa ideia grega de 350 a.C. que os americanos no século passado rebatizaram com o nome de inteligência emocional. Traga para a consciência os teus afetos e procure fazer disso um grande ensinamento para viver melhor. Papai, o que isso tem a ver com o Said? Minha filha, o Said é uma salsicha e como toda salsicha, o grande barato é entrar em lugar complicado de entrar. Por isso o Said é um cão de toca. Papai, o que acontece com um cão de toca quando mora num apartamento como o nosso? Filha, você mesma responde pro papai. Aqui o Said não pode fazer o que ele mais gosta de fazer. O que acontece com ele? Papai, ele é triste. E com os olhos cheios d'água, Natália foi procurar a mãe. Mamãe, o Said é triste. E a mãe, surpreendida, disse: que foi, filha? Foi seu pai de novo? O Said é triste, o negócio dele é entrar em toca e aqui não tem nenhuma toca. E a mãe da Natália, esposa de um quarto de século, sabe o que isso quer dizer em termos de generosidade entre os cônjuges? E querendo foder meu jogo de uma vez, disse: pede pro seu pai arrumar uma toca pro Said agora mesmo. Os gregos tinham dado o tom. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, eu dou aula e o Said entra em toca. Mas o que a modernidade nos ensina é que no nosso caso é um pouquinho mais complexo do que isso. A ética não é só cósmica, porque eu para dar aula preciso de aluno. E não é qualquer aluno, um aluno feliz assistindo aula. É por isso que a ética também é contrato, também é pacto, também é entendimento, também é negociação. Afinal de contas, somos soberanos para decidir convivendo a melhor forma de conviver. E quando o lugar é o trabalho, o melhor lugar de trabalho possível é aquele que nós decidirmos assim. Porque temos vida inteligente, porque nos conhecemos melhor do que ninguém e podemos decidir nós perfeitamente qual o melhor caminho para o coletivo que nós constituímos. Está gostando do conteúdo do canal Inspirado? Então já deixa o like, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos lançamentos e agora de volta pro vídeo. Finalmente a última lição. Quando você quer mesmo, acontece. É só ter vontade, é o segredo da vida. Quando você quer, pense positivo que vai. Será, rapaz? Foi o que me disse um debatedor da autoajuda em Brasília, no auditório Ulisses Guimarães, quando anunciaram ética versus autoajuda. E como é muito conhecido o meu oponente, eu não citarei. Mas ele disse: o professor Clóvis sabe tudo. É um mestre, um gênio da explicação. Mas é um homem triste, cinza. Não vê a vida colorida. É só querer que o mundo fica cor-de-rosa. E pô, cara, esse cara tá me zoando, velho. Não é possível. Eu lembrei de argumentar com o exemplo do avião da Air France. 250 pessoas a bordo saem do galeão cheio de esperança, antecipando as delícias de Paris. O avião atravessa o país, chega no cotovelo do Rio Grande do Norte e vai, de repente, por 4 minutos e 11 segundos, em queda livre, ele despenca. Ou, a julgar pelo que você falou, não queriam viver. Se tivessem tido vontade, o avião voava. Porque o mundo funciona assim, às vezes zombando da sua vontade. E eu acredito que 4 minutos e 11 segundos de queda livre é tempo suficiente para você desesperadamente querer que aquela engenhoca voe. Sabe
sabe por que que funciona? Porque se você se ferrar, ele vai dizer, culpa é sua, você que não quis direito. Ah, malandro, como eu queria que o tempo tivesse melhor para eu poder fazer conexões mais fácil, mas chove em Confins, e chove brabo, e não depende muito da minha vontade, nem as oscilações do avião. Razão pela qual a postura diante da vida requer um pouco mais de humildade. Acreditar mesmo em uma perspectiva simplesmente voluntarista é não enxergar a complexidade da existência em que estamos metidos. Ora, o que colocar no lugar? A certeza de que a vida não tem sentido nem valor se não aceitarmos de antemão que ela faz parte de um todo mais amplo, complexo do que nós mesmos. Essa é a certeza dos gregos, 3 séculos antes de Cristo. Em outras palavras, o sentido da vida está no pertencimento, no engajamento, na participação. E a palavra participação esclarece bem, porque somos parte de um todo maior do que nós. Lembro-me do meu pai, quando eu tinha 5 anos, quando a televisão de casa pifou, ele pegou um pedaço e deu para eu brincar. Então, para você brincar, eu falei, para que serve isso? Para nada, por isso que eu te dei. Mas se você pegar isso e botar dentro da televisão, quem sabe a televisão não funciona e você não entende para que esse pedaço serve. E você rapidamente percebe que aquele pedaço só tem vida dentro da televisão. E que a televisão só funciona com aquele pedaço dentro. Essa era a mais profunda convicção dos gregos. Somos parte de uma televisão em que estamos metidos. A televisão os gregos chamavam de cosmos. Nesse cosmos o vento venta e ventando contribui para o bom funcionamento. Como a ventoinha de um veículo. A maré mareia e fertiliza, o sapo sapeia e engole mosca, reduzindo a população de insetos. E você provavelmente nesse cosmos tem uma razão de viver, um lugar para viver, uma atividade que corresponde à especificidade da tua natureza, à especificidade dos teus talentos, à especificidade das tuas inclinações desejantes. E é por isso que, no nosso caso, podemos viver em harmonia com o todo, contribuindo para o bom funcionamento do todo, ou não. Uma ostra não coloca em risco o universo, porque uma ostra existe como só poderia existir e contribui para o bom funcionamento do universo. Só quem pode comprometer o bom funcionamento do todo é quem é livre para decidir sobre a própria vida. E na natureza toda só há um ente assim, nós mesmos, que podemos nos ajustar ou não, como se o universo fora um quebra-cabeça gigante e houvesse um lugar específico, adequado para as nossas curvinhas e conveniente para o nosso posicionamento. Como saber se estamos no lugar certo? O ensinamento grego, curiosamente, é retomado pelos contemporâneos. A felicidade é o sintoma de uma vida em harmonia com o todo. Quando você está no lugar certo e contribuindo para o bom funcionamento do todo, a energia do universo passa por você. Essa energia do universo que passa por você recebe o nome de felicidade. A felicidade é, por isso, o bem supremo. Os gregos chamavam de eudaimonia, que quer dizer o bem supremo. Significa o quê? O valor dos valores. O máximo que podemos pretender. Razão pela qual tudo está a serviço da felicidade. Tudo só é útil para a felicidade. Como lucro, market share, metas e resultados, ou levam à felicidade ou são perfeitamente desprezíveis. A felicidade, sendo o bem supremo, é aquilo que você não troca, não vende e não compra. Se você me perguntasse, professor, por que o senhor dá tanta aula? E eu respondesse, para ganhar dinheiro, é sinal que o dinheiro vale mais do que a aula para mim. Por isso eu troco. E o dinheiro para comprar um carro é sinal que o carro vale mais do que o dinheiro, por isso eu troco. Mas se você me perguntar para que tanta aula e eu disser para ser feliz, a nossa conversa acabou. Não tem por que perguntar para que ser feliz. Essa pergunta obviamente não tem resposta, porque tudo é para a felicidade, mas ela mesma não é para nada. Ela é para ela mesma, ela é o máximo, ela já é o que poderíamos de mais ambicioso pretender. Por isso, um instante de vida eudaimônico é um instante de vida que vale por ele mesmo.